Antes de começar a nossa parte prática de meditação, eu queria só mostrar. Eu acho que todos que estão aqui já viram, sabem onde ficam, sabe o básico, né, sobre os chakras, mas eu queria compartilhar, caso tenha alguém que esteja assistindo a gravação e não conheça, queria compartilhar aqui esse material que mostra aqui os 7 chakras principais. Aqui em vermelho eu deixei sinalizado os três que nós vamos trabalhar hoje, começando de baixo para cima, são os três primeiros. E de uma forma bem breve, o que que são os chakras? Chakra, essa palavra, significa roda. Então, são centros de energia espalhados pelo nosso corpo, por todo o nosso corpo. E eles captam, armazenam e distribuem prana, que é energia vital, pelo nosso corpo. Esses centros não se encontram no nosso corpo físico, e sim numa outra camada, no campo sutil. Então, se a gente faz, por exemplo, uma ressonância, um exame de imagem, ou se a gente corta o nosso corpo ao meio, a gente não vai encontrar, porque não vai conseguir enxergar, porque não é visível, ele não está nesse corpo denso. Nós temos muitos nas mãos, nos pés, no nosso corpo inteiro, e 7 principais na extensão da nossa coluna. Então imagina que é como se fosse um tubo, aqui um tubo de energia. Então o que que passa nesse tubo? Energia. E se um deles ou mais está bloqueado, a energia não passa igual, né? Não passa como deveria passar por ali. Então pode ficar estagnado em um lugar. E isso reverbera no físico, porque cada centro de energia desse está relacionado com uma glândula, com um órgão, com um plexo. Então, imagina uma mangueira dobrada, uma parte da mangueira dobra, a água para de passar, porque está dobrado ali. E é a mesma coisa, essa analogia a gente pode fazer. Só que ao invés de água, é energia que passa por esse tubo, por esse canal. É, mas o que que eu queria trazer para vocês? Tá. Por que que, como eu falei, né? Por que que é importante equilibrar os chakras? Porque eles estão associados com órgãos físicos, plexos, glândulas e tal. Então, muitas vezes, sintomas que nós temos, emocionais, e físicos, vêm do desequilíbrio dos chakras. Por isso, porque tem essa relação, está tudo conectado. Nosso corpo físico está conectado com o corpo energético, mental, emocional. Então está tudo interligado, não tem como separar. A gente separa didaticamente para explicar, para dar uma aula, mas não tem como separar. Então o que acontece no emocional reverbera no energético que vem para o físico. Então por isso é importante estar sempre estudando, analisando e percebendo como estão os seus chakras. E é utopia dizer para vocês que o meu objetivo aqui nessa jornada é que vocês saiam daqui com os chakras, saiam e mantenham os chakras para sempre equilibrados. Não existe isso. É muito difícil porque a gente vai trabalhar um pouco aqui, desbloquear aqui, vai bloquear ali. Por isso é importante que sempre estejamos na nossa prática constante de autoobservação e saiba o que fazer, porque tem como a gente equilibrar, tem como a gente despertar esses chakras. Como? Através de sons, através de cores, através de mantras, através de posturas específicas de yoga, através de conexão com elementos da natureza. Então dá para a gente desbloquear, mas falar para vocês que vocês vão manter para sempre a partir dessa jornada os chakras equilibrados. Não posso garantir isso para vocês, porque cada momento, nós precisamos observar qual chakra está mais ativo, menos ativo e equilibrado. Por isso que no final eu vou mandar um teste dos chakras para vocês, para a gente entender um pouco quais nesse período da vida de vocês está precisando um pouco mais de atenção, para manter de uma forma geral, buscar esse equilíbrio de uma forma geral. E aí, para finalizar, mostrar mais uma vez a localização, aí de baixo para cima, sempre de baixo para cima que começa aqui. Então, o primeiro é abaixo da base da coluna, o segundo, então pega essa região das nossas pernas, dos nossos ossos, dos nossos músculos.
O segundo chakra, ele fica ali na região da nossa bacia, né, da pelve, dos quadris, e o terceiro na região do umbigo, mais ou menos, né? Aqui, ó, nessa, se fizer uma linha aqui no umbigo para dentro, é mais ou menos nessa região aqui da coluna. O primeiro chakra, o que ele trabalha? Ele trabalha as nossas bases, firmes, estabilidade, equilíbrio, segurança. Ele é o chakra básico, fundamental por isso. É igual uma casa. Você vai construir uma casa, você precisa ter uma base firme, né? Você não vai construir uma casa sobre areia. Você vai construir a casa sobre uma rocha, né? Sobre algo que seja firme. Então, por isso ele é chamado de chakra básico e trabalha esses temas: equilíbrio, base firme, sustentável, é, segurança. E o segundo chakra, ele trabalha, ele fala sobre criatividade, sobre expressão, sobre feminilidade, a nossa conexão com o feminino que existe em homens e mulheres, com a fluidez das águas, o elemento dele é água. E o terceiro é o fala sobre poder pessoal, sobre brilho pessoal, sobre nossos dons e talentos únicos e específicos que só nós temos. Sim, cada um, todos temos, mas aquele dom que só você tem, aquilo que só você pode expressar para o mundo, mas ninguém pode fazer por você. E podem tentar te imitar, não vai ser a mesma coisa, porque aquilo é algo que só você tem. Então, esse terceiro chakra trabalha isso, essa autoconfiança, coragem de nos expressarmos quem nós somos de verdade, o que a gente veio fazer aqui. Então, esse terceiro chakra fala sobre isso. E agora a gente vai. Deixa eu tirar aqui. Agora a gente vai é, trabalhar esses três primeiros nesse momento. Então, peço que vocês sentem uma postura confortável para vocês. Quem estiver deitado, estiver em algum outro lugar, não tem problema, fica confortável. E eu vou pedir para que vocês fechem os olhos um pouquinho, porque quando a gente fecha os olhos, a gente diminui as distrações do que está fora, a gente volta a nossa atenção para dentro. Então, feche os olhos se for confortável, ou pode olhar um ponto fixo à frente também, não tem problema nenhum. Na meditação, o importante é que esteja confortável para você. Então, senta numa almofada, senta em um bloquinho, encosta em algum lugar. Não precisa ficar fazendo esforço para estar numa posição que para você não é confortável. Então, busca o conforto, mas tenta manter, quem puder, a coluna o mais ereta possível. Que a gente está trabalhando para encostar mesmo o primeiro chakra na terra, né? Onde, enfim, onde você está. Mas que fique encostado, que fique essa conexão e o último, o topo da sua cabeça lá para o céu. Então, se puder, se você estiver deitado, senta. Mas se não tiver, não for possível, pode ficar deitado, não tem problema. Faça um escaneamento do seu corpo, relaxe as suas mãos, deixa bem confortável e faça um escaneamento do seu corpo, de baixo para cima. Então, comece observando os seus pés, os dedos dos pés, sem movimentar, apenas levando a sua atenção para essas partes do corpo, para os dedos dos pés, para a sola dos seus pés, para o calcanhar, para o dorso dos seus pés. Observa como eles se encontram. Lembrando que os nossos pés são as nossas bases, que nos conecta com os nossos passos, com o nosso caminho, que nos leva para onde a gente quer. Existem algumas tradições que falam que nos olhos, que nos pés, os pés são os nossos olhos. Por isso a importância de andar descalço na areia, na grama, para sentir o lugar, sentir o ambiente. Não só ver com os olhos físicos, mas sentir através dos pés, que tem vários chakras também. Então observa como estão os seus pés, sente algum desconforto ou não. Sobe a atenção para sua panturrilha, para os seus joelhos, para as suas coxas. Observa as suas pernas. Respira profundo e lento pelas narinas. Observa, tenta trazer atenção
fazendo esse exercício de concentração mesmo, trazendo atenção para as pernas agora. Agora, para o seu quadril, para sua bacia, para sua pelve, como ela está? O que que você sente? Isso pode ser um indicativo de como estão esses primeiros chakras, o primeiro, o segundo. Observa a parte de trás, ali bem na lombar, o quadril direito, o quadril esquerdo, a parte da frente, seus órgãos reprodutivos. Aí sobe mais um pouquinho a atenção, leva lá para a região do seu abdômen, os órgãos abdominais, parte de trás ali, subindo um pouquinho mais na sua coluna, se sente algum desconforto ou não, se tá soltinho, parte da frente. Percebe se sente alguma temperatura aumentar, diminuir, formigamento nessas regiões. Aí sobe a atenção para o seu peito, para os seus ombros. Relaxa os ombros para baixo e para trás que podem estar tensionados. Quando a gente começa algo novo, geralmente a gente tensiona. O copo das expectativas está super cheio. Esvazia isso, relaxa, relaxa os ombros, relaxa os braços, as mãos. Relaxa sua nuca, garganta. Vai lá para o seu rosto. Relaxa os músculos do seu rosto. Destrava a mandíbula. Deixa a parte superior e inferior dos seus dentes não tocando, não tocarem. Relaxa a pontinha do seu nariz. Relaxa a tua testa, orelhas e topo da cabeça. Couro cabeludo. E percebe que algo aconteceu. Só de você levar a sua atenção para essas regiões, algo já começou a acontecer. E aí alinha a sua coluna, o quanto for possível para você, para criar essa conexão. Primeiro chakra, matéria, matéria, pura matéria, no solo. E o último, lá no topo da cabeça, matéria e espírito, conectando os dois mundos, buscando esse equilíbrio. E agora você define o seu propósito e a sua intenção para essa jornada. Então, mentalmente, você traz uma palavra ou uma frase curta, afirmativa e positiva, que vai ser o seu propósito, a sua intenção de estar aqui esses dias. É o seu sankalpa que a gente chama no yoga. Estabelece para você e aí você repete 3 vezes. Feito isso, você volta aquela atenção pela sua coluna, só que agora é só pela coluna. Inspira e exala de baixo para cima, como se o ar estivesse entrando lá pela base da coluna, subindo por todo esse canal até o topo da cabeça. Inspirando. Aí exala como se o ar tivesse vindo do topo da cabeça lá para a base da coluna. Faça esse exercício mais alguns instantes. Inspira,
O ar vem lá do períneo, sobe, passa por todos aqueles chakras que nós vimos, vai para o topo da sua cabeça, exala, descendo do topo da cabeça até o períneo. Só mais alguns instantes assim. Inspirando e exalando pelas narinas. Inspirando leve, gostoso, sem puxar o ar com força, lento. Sente o corpo expandindo quando você inspira. E o corpo relaxando, soltando quando você exala. E se você se perder, volta para essa visualização do seu próprio corpo, do ar subindo e descendo. Faz mais uma vez, inspira, sobe até o topo da cabeça, exala, desce e para lá no primeiro chakra, lá na base da coluna, um pouquinho abaixo da base da coluna. Leva toda a sua atenção para essa região. Lembrando que a nossa energia está onde a nossa atenção está. Então leva toda a sua atenção para esse ponto agora, só por uns instantes. E tenta visualizar uma esfera vermelha, uma roda, um círculo vermelho nessa região. Você vai respirar profundo e vai visualizar essa esfera. E essa esfera não está parada, ela está girando. Leva toda a atenção para esse giro. Observa essa esfera que está girando, girando, girando. Essa esfera vermelha na base da sua coluna. Respira e visualiza essa esfera, sente a energia nessa região. Girando, 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 girando. Percebe as sensações que vêm. E você vai se conectando cada vez mais com o elemento terra. Cada vez mais com as suas bases firmes, sua segurança, com essa sensação de estabilidade, de estar segura, de estar estável agora, aqui, aterrada, nesse momento. Então deixa girar, girar, girar essa esfera. E se você desconcentrar, você volta. Gira, gira. E você vai cada vez mais se conectando, se aterrando, se nutrindo de fortalecer as suas bases. Deixar sua base firme, seus passos firmes, seguros, só por mais uns instantes. Mantenha a atenção nessa região, nessa esfera vermelha, e agora só inclui uma respiração, um pranayama. Você vai inspirar pelas narinas, soltar o ar pelas narinas. E enquanto você solta o ar, você vai fazer enquanto você solta o ar, você vai inspirar e exalar, enquanto solta o ar vai fazer essas contrações. Vai contrair e relaxar. Contrair e relaxar o seu períneo. Inspira, exala. E ao exalar, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Quantas vezes for. Só mais uns instantes. Mantém toda a atenção nessa região.
Última vez. E relaxa, respira naturalmente. Percebe como está essa região agora. Você pode sentir um formigamento, como se fosse um formigamentozinho, sentir qualquer outra coisa, mas leva a sua atenção e percebe o que que você está sentindo. Sente uma ativação. E você vai se visualizar agora caminhando descalça sobre a grama, sobre um gramado, sobre uma terra. Se visualiza caminhando com passos firmes, com passos seguros, sem dúvida, se sentindo segura, forte, sem medos, andando firme por essa grama e sentindo a conexão dos seus pés com a terra, diretamente sobre a terra. Enquanto você caminha, você mentaliza para você: eu me sinto segura, eu me sinto segura. E caminha com segurança, com firmeza. Eu me sinto segura, eu me sinto segura, eu me sinto segura. Observa as sensações nos seus pés. Respira. E aos pouquinhos, vai desfazendo essa mentalização, mas fica com a sensação, com essa sensação que você sentiu, com essa força que você se nutriu. E volta agora a fazer aquela respiração em que você inspira, levando atenção, como se o ar estivesse entrando lá do períneo, subindo até o topo da cabeça. Aí exala, o ar do topo da cabeça vai lá para o seu períneo, descendo. Inspira, sobe. Exala, desce. Faça isso mais alguns instantes, para nos prepararmos para ir para o segundo chakra. Inspira, o ar subindo do períneo, passando pela sua coluna, por todos os chakras principais até o topo da cabeça. Exala, desce. Inspira e desce. A próxima vez que descer, ele vai parar ali, mais ou menos 4 dedos abaixo do seu umbigo, e você vai ficar respirando nessa região. E você vai fazer a respiração abdominal. Você vai inspirar e exalar, inspirando, inflando bastante o abdômen. Exala, murcha, contrai um pouquinho o abdômen. Aí inspira, expande. Exala, murcha, contrai um pouco o abdômen, estimulando agora essa região do segundo chakra, essa região abdominal, conectada com o nosso útero, conectada com os nossos órgãos reprodutivos. Inspira, exala, expira profundo. Expande o abdômen, exala, contrai, murcha e contrai. Dá uma leve contraída. E assim vai levando toda a sua atenção para essa região. Agora se conectando com a água. Desconectamos com a terra, agora com a água, com o elemento água, com a fluidez da água.
Respira. Enquanto você expande o abdômen e exala, vai visualizando uma esfera laranja nessa região, uma roda laranja. E essa esfera vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Inspira, exala. E essa roda laranja vai girando. Cada vez mais. Essa roda vai girando, 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 essa esfera laranja nessa região. E você continua respirando profundo, levando atenção para o seu abdômen. Inflando e murchando, como se fossem as ondas do mar. Se conecta com as ondas do mar agora. Aquelas ondas que vêm e vão. Num ritmo natural, num ciclo natural. Que nós não temos controle, e vamos nos conectando com essa fluidez da água, com esse ritmo natural das águas, com essa potência feminina, com essa nossa força feminina. Com essa maleabilidade que temos de sermos o que a gente quiser ser, de nos adaptarmos a diversas versões nossas. Vai se conectando com isso, com a flexibilidade, saindo da rigidez. A água de um rio fluindo, ela não volta quando vem um obstáculo, ela contorna, mas continua seu fluxo natural. Continua a fluir naturalmente. E nos mostra que o caminho é esse, é para frente, é seguir, seguir, seguir. Aprendendo com o que aconteceu no passado, mas seguindo o fluxo natural de evolução para desembocar no mar, no oceano. Então visualiza agora, pode agora respirar normalmente, sem inflar tanto o abdômen e contrair agora naturalmente. Mantenha, se você quiser, a visualização dessa esfera laranja, 4 dedos abaixo do seu umbigo. E você vai se visualizar mergulhando, fazendo um mergulho, entrando numa água de mar, de cachoeira, o que for mais confortável para você, o que você gostar mais, ou de um rio, de uma lagoa, de um lago. E você vai mergulhando e vai nadando, se visualiza nadando livremente, se expressando nessas águas, se conectando com essas águas, se conectando mais e mais com esse elemento água. Lembrando que nós temos 70% do corpo constituído desse elemento, então nós somos água também. Então se une com essa água fluida, com essa água maleável, e vai absorvendo cada vez mais essa característica para você, movimentando suas águas internas, suas emoções, e vai mergulhando, nadando nessa água, se conectando mais e mais com a água. Perceba suas emoções, deixa fluir, sem resistência. É como se você estivesse dançando dentro da água, nadando. Então, uma forma tão fluida que é como se você estivesse num ritmo de dança, de expressão, se expressando. E você repete para você mesma, enquanto você se visualiza nadando nessas águas. Eu abraço minhas emoções, minha criatividade e me expresso livremente.
Eu abraço minhas emoções, minha criatividade e me expresso livremente. Eu abraço minhas emoções, minha criatividade e me expresso livremente. E vai mais e mais sentindo essa energia por uns instantes. Agora, para finalizarmos o terceiro chakra, vamos voltar àquela mentalização de inspirar profundo, de baixo para cima. Então, o ar entrando pelo períneo, sobe até o topo da cabeça para equilibrar. Exala, descendo do topo da cabeça para o períneo. E assim vai por uns instantes. Percebe como você está se sentindo. Percebe o que você. Qual dos dois chakras que trabalhamos até agora foi mais forte para você, que te trouxe talvez algum sinal de qual está precisando de mais atenção para você trabalhar nos próximos dias. Inspira e exala de baixo para cima. Ou melhor, inspira de baixo para cima, exala. A energia vem lá e o prana, através da respiração, vem lá do topo da cabeça até a base da coluna. Até que, quando você soltar o ar pela próxima vez, para a atenção no seu umbigo, na região do umbigo. Leva toda a atenção para essa região agora. Toda a atenção para o seu umbigo. E você vai visualizar uma esfera amarela, como se fosse um sol brilhando ali, no seu plexo solar. Visualiza um sol. E vai girando, essa esfera vai girando, o amarelo dourado do sol. Vai girando, 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 ativando, despertando os seus dons, os seus talentos, a sua confiança, seu poder pessoal, seu brilho pessoal. Vai expandindo, expandindo, expandindo. Respira. A cada respiração vai ficando mais e mais intensa essa conexão. Respira. Vai acendendo a tua chama interna, encontrando com teu brilho pessoal. Respira profundo. E eu te convido a fechar a narina esquerda com o dedo indicador ou como for melhor para você e a respirar por uns instantes só pela narina direita, estimulando a nossa narina solar. Então fecha a narina direita, inspira e exala só pela esquerda.
Respira profundo, lento. Não precisa fechar muito a ponto de encostar lá no meinho das nossas narinas, mas é só um leve, tampar levemente a narina esquerda, para diminuir a passagem de ar por essa narina e estimular na narina direita, na narina solar, fazendo Surya Pranayama. Surya Sol, estimulando esse sol, nosso sol interno. Inspira e exala, só pela narina direita, só mais um pouquinho. Acendendo o teu fogo interno, a tua chama. Perceba as sensações. Última vez, inspira e exala pela narina direita. E aí relaxa a sua mão. Respira naturalmente, mas mantenha a atenção lá no umbigo, na sua região desse chakra, desse centro de energia. E você vai se visualizar diante de uma fogueira. Você está olhando para a chama desse fogo. E essa chama começa pequenininha. E você vai olhando para ela, se conectando com essa força do fogo. E ela vai aumentando, aumentando, aumentando. E você vai absorvendo e se conectando com essa chama, com esse fogo, que representa a sua chama interna. Esse chamado para que você confie, siga os seus dons, os seus talentos, que você veio fazer aqui, que é único. Então vai se conectando mais e mais com essa chama, muito. Ela vai crescendo, vai te nutrindo, vai te aquecendo, te dando mais força e coragem. E você repete para você agora: eu confio em mim e irradio confiança. Eu confio em mim e irradio confiança. Eu confio em mim e irradio confiança. Para finalizarmos, volta a inspirar e exalar, inspirando o ar subindo do períneo, da base da sua coluna até o topo da cabeça, exalando o ar descendo do topo da cabeça, passando pelo seu tubo e canal, onde estão os chakras principais, chegando até a base da coluna. Para a gente equilibrar, perceber algo que talvez a gente não tenha conseguido perceber até o momento. Inspira, sobe, exala, desce. E vai se observando, percebendo como você está, como você chega até aqui.
Vai trazendo um leve ar de sorriso no seu rosto. Voltando mais e mais, aterrissando aqui no agora, observando, ainda com os olhos fechados, o ambiente em que você está. Se tem algum som específico que você consegue detectar. Se visualizando nessa sala, no ambiente em que você se encontra, independente de qual seja ele, mas se vendo aqui, presente, voltando. Vai trazendo as mãos unidas em frente ao peito e relembra o seu sankalpa lá do início da prática, a sua intenção que você estabeleceu lá no início. Relembra e repete para você 3 vezes. Quando você finalizar, deixa a testa cair em direção aos dedos, como uma forma de reverência, como uma forma de honrar essa conexão, céu e terra, você como um instrumento para essa conexão aqui na Terra. E nos cumprimentamos. Namastê.